E hoje chegamos ao 6º episódio da série 7 Primeiros Anos aqui no Revista. Dia de falar sobre um tema extremamente importante que causa muitas dúvidas entre os pais, é o processo de aprendizagem da criança. Ao longo dos 7 primeiros anos de vida, os pequenos apresentam grandes saltos de desenvolvimento. E dentro desse momento também se incluem os avanços cognitivos por meio de aprender a contar, ler e escrever. E quando chegamos nesse ponto, nos deparamos com um dilema. Suzane vai chegar nesse momento, em algum momento aí para frente da vida. Afinal, de quem é o papel de educar a criança? De quem? A gente vai descobrir isso agora. A jornalista Rebeca Ricarte conta pra gente. Quando meu filho vai aprender a ler? Muitos querem saber. Esse é um papel somente da escola? A maioria dos pais pode esperar que assim seja. E, por certo, ninguém pede que na sua casa tenha lousa e giz de cera. Porque, sim, letramento é o papel da escola. O professor é a figura capacitada para que isso ocorra da melhor forma. Mas se engana quem pensa que ler é só entender o ABC. Sem percepção, letras não passarão de meras formas. O que era para se tornar conhecimento vira um mero decorar de fórmulas. Letramento é papel da escola, mas a educação começa no lar. É no ambiente de sua casa que a criança vai aprender além do memorizar. É com a linguagem dos seus pais que ela vai aprender a falar. É com as atividades que realiza no lar que vai desenvolver o gosto por estudar. Criança que desde casa é ensinada quão importante é aprender, vai ser persistente na escola e dificilmente vai se esquecer. Pois aprender a ler é apenas decodificar essa primeira mensagem. Daqui para frente, os horizontes só se abrem para quem tem vontade e coragem. Crianças até podem ir para a escola mais cedo, mas é entre os 6 e 7 anos que vai ocorrer efetivamente a sua alfabetização. É uma questão não apenas de regras educacionais, mas do condicionamento e predisposição da mente para esse tipo de aprendizagem. Mas e crianças estimuladas mais cedo podem aprender a ler mais rápido ou até precocemente? Iniciar esse trabalho em casa é ou não uma boa estratégia? Como a família e a escola precisam estar em comum acordo em relação a esse processo? Eu acredito que as mulheres grávidas precisam ler no período entre 7 e 9 meses da gestação. Ela precisa ler para a criança, ouvir música, porque isso tem um grande poder, mesmo no ventre. Quando o bebê nascer, use da linguagem, converse com o seu bebê, e seu bebê vai absorver a língua. E isso é muito importante para o letramento, porque a criança não sabe língua alguma. Ela não vai falar. Então, ele precisa ouvir e você precisa falar. E o ler e escrever vem naturalmente da capacidade que a criança tem no falar e ouvir. As crianças desenvolvem a linguagem em relação à fala, tipicamente entre os 6 e 14 meses de vida. Pode começar um pouco antes ou depois, mas existe esse período que é considerado uma média normal. Cada criança tem uma maneira diferente de desenvolver a linguagem. E isso é normal por uma série de razões. Primeiro, o próprio temperamento da criança. Agora, também o que conta muito é o estímulo que a criança recebe. Os papais se veem nessas conversas entre pais com situações do tipo: meu filho já sabe ler. E aí você apresenta um texto para essa criança e ela lê, por exemplo, minha mãe me mima. E aí você pergunta para essa criança: quem te mima? E ela não sabe. Então isso não é ler. Ter uma linguagem rica e ambientada é um ponto crucial para o desenvolvimento do cérebro e, consequentemente, da linguagem da criança. A escola é a peça que identifica as expectativas dos pais e como elas se encaixarão no seu programa.
Então, elas informam aos pais semanalmente o que estão fazendo, e você deve fazer a mesma coisa em casa. Então, escola e família devem trabalhar juntas para formar uma criança maravilhosa. Os pais poderiam simplesmente ensinar os seus filhos a distinguir o que é letra, o que é número e o que é desenho. Com isso, já fizeram muito. Em um passeio, podem fazer isso. Olha, aí diz farmácia, ou numa mensagem do celular. Veja, sua mãe me mandou uma mensagem. Aqui diz: querido, não poderei chegar às 8 horas, vou chegar às 9 horas. Vamos ter que esperar, ela vai se atrasar. É isso que ela está dizendo aqui. A criança vai olhar e vai ver letras que não entende porque tem 3 anos, mas está consciente que aquilo porta uma mensagem. Desenvolver estratégias de estímulos ao conhecimento amplia os horizontes de uma criança. Antes mesmo de aprender a falar, ela pode ser estimulada pela linguagem visual e auditiva, por exemplo. Ferramentas que auxiliam no desenvolvimento cognitivo e na percepção de diversos elementos são excelentes disparadores e que mais para frente apenas propiciarão melhores condições de aprendizagem em outras áreas. Eu sempre sonhei ser mãe, foi meu maior sonho de vida desde sempre. Eu sempre gostei de crianças, de bebês. Quando a gente descobriu que eu estava grávida, foi uma alegria, uma emoção que foi a maior da vida, assim. Ouvi seu coração pela primeira vez, deu nova pulsação pro meu coração. Saber que você estava bem aqui me deu razão pra sorrir. A gente sempre estimula a música aqui em casa, desde a gestação, na verdade. Quando ele estava na barriga ainda, cantava muito para ele, que é algo muito importante na gestação, você cantar para a criança, justamente porque a música, se você escolhe uma música para cantar, aquela música vai acompanhar a criança pro resto da vida. Eu tinha um momento de cantar musiquinhas com ele, eu pegava um instrumentinho, a gente fazia o ritmo. Uma coisa que a gente faz bastante aqui em casa é fazer efeitos sonoros nas coisas. Então, tá brincando de carrinho, tem o efeito sonoro do carrinho. Quando eu desço a escada de casa, eu vou descendo cantando as notas do mais agudo até o mais grave. Quando vai subindo, eu vou subindo do mais grave até o mais agudo. A gente toca piano com ele, no início ele ficava batendo aleatoriamente. Agora não, ele já começa com o dedinho tocar. Eu acredito que a música estimula uma parte da mente e que diferentes tipos de música são usadas de diferentes maneiras em prol do aprendizado, como é o caso da música clássica. Estimula no desenvolvimento de habilidades, traz conforto, paz e ajuda a ter foco. Música é algo que influencia no caráter e a personalidade da criança de maneiras diferentes, pois o ensina a sentir a noção do alto e do baixo com as notas, e eles vão ver isso no mundo lá fora também. Alto e baixo podem estar associados com várias coisas que acontecem. A música, ela não é apenas música, né? Então, quando você insere o aprendizado musical, mesmo que de maneira informal ou de forma formal, não é apenas música, você desenvolve a questão cognitiva, a parte motora, a linguagem está muito associada à música. Então, quanto antes a gente consegue inserir música instrumental, música cantada, são atividades musicais mesmo mais intencionais, você está cooperando por uma variedade de aspectos de desenvolvimento da criança.